Graça e paz, meus irmãos. Privilégio estar com vocês aqui. Agradeço ao conselho da igreja pelo convite, na pessoa do reverendo Renan. Grande privilégio estar aqui. Eu sei que vocês estão numa série de exposições sobre sofrimento e eu queria dar continuidade a isso, falando talvez de um dos casos mais agudos de sofrimento fora de Israel, e também de uma narrativa sobre uma intervenção divina nesse sofrimento muito impactante para mim e para você. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 7. Primeiro livro dos Reis, 17, 7. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia para a gente ir consultando-a ao longo da manhã. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-te e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e habite por lá. Ali ordenei que uma viúva te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha na panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciado por meio de Elias. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da sua palavra, reunidos como seu povo, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos conduza por meio da sua palavra, para que a gente possa não só entendê-la, mas obedecê-la. É a nossa oração essa manhã, para a glória do seu nome e em nome de Jesus. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, apesar de ser uma narrativa que tem começo, meio e fim, ele integra o que é chamado das narrativas sobre o profeta Elias, que ocupam o restante do primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 até o seu final, entram no primeiro, no segundo capítulo do segundo livro dos Reis, e aí então dão lugar às narrativas do profeta Eliseu. E aqui, o capítulo 17, ele é uma espécie de primeira apresentação de Elias, até porque o capítulo 16 terminou com um preâmbulo sombrio, em que Israel tem os seus piores reis, o reino já está dividido, depois que Salomão reinou, Roboão, seu filho, dividiu o reino do norte foi conduzido por Jeroboão, reino do sul por Roboão, desde então uma sucessão de reis, uma guerra de tronos, então a gente chega no reinado de Acabe, pior rei do reino do norte até então. O final da narrativa, no capítulo 16, mostra como Acabe levou Israel a uma condição de pecado, desobediência e principalmente idolatria sem precedentes. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era filha de um homem chamado Etbaal, sacerdote em Sidom.
da adoração a Baal. Apesar de a gente saber muitas narrativas que o nome desse falso deus aparece, Baal, é a primeira vez que o nome dele aparece aqui. É no capítulo 16. No nome do pai de Jezabel, que veio de Sidom, casada com Acabe para Israel e trouxe todos os sacerdotes juntos. E aí então, termina o capítulo 16, vira o capítulo 17, do nada, sem explicação prévia, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, não choverá durante 3 anos. Deus então manda ele para um ribeiro, em Querite, e ele é ali alimentado por corvos que trazem pão para ele, carne e água no ribeiro, até que o ribeiro seca. A gente tem, então, que começa aqui no capítulo 17, no versículo 2, não haverá chuva. Uma narrativa, uma tensão. Pense nas séries, nas novelas. Você não assiste novela mais, né? Eu sei. Pense nas séries, nos filmes, que há uma tensão, há uma cena, passa para outra e há uma tensão criada que precisa de resolução. Elias chegou, a gente sabe pouca coisa sobre ele anuncia que não vai chover e pronto. Veja que o texto que a gente acabou de ler diz que não chovia há muito tempo. Só que Deus, de um minuto para outro, o ribeiro foi secando onde ele estava. E ele então é mandado para uma outra cidade, uma cidade que se chama Serepta, em Sidom. Que você sabe, eu acabei de te falar, foi de onde Jezabel veio. Deus, além de confrontar o pecado do seu povo ali, trazendo anos de duro sofrimento, agora ele leva Elias para Serepta, em Sidom, terra de Jezabel, território de Baal, para também mostrar quem ele era ali. A narrativa então começa no capítulo 17 dizendo, tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva. E ela só vai terminar esse conjunto de narrativas ali no capítulo 18, quando então choveu sobre Israel. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, é como começará o ministério de Elias. Alguém que vai enfrentar essa invasão da cidade de Deus, de Jerusalém, de pecado, que trouxe muito sofrimento a eles. Mas ele agora também vai para a cidade dos homens, mostrando que Deus é poderoso em meio ao sofrimento, não só entre o seu povo, mas também fora dali. Portanto, a gente pode dizer que o tema desse texto, que eu gostaria de explorar com vocês essa manhã, é como que Deus anuncia provisão para a cidade dos homens. Como é a provisão de Deus em meio ao sofrimento? Sei que vocês estão respondendo perguntas aqui sobre o sofrimento. Como que se dá essa provisão de Deus em meio à dor, ao sofrimento, à escassez, à fome? Vocês viram que a narrativa se dá quando ele chega numa viúva e ela está pronta para morrer. Ela não está sofrendo assim, está faltando comida, eu estou muito angustiada. Ela é bem direta. Ela diz, a farinha que eu tenho, o azeite que eu tenho e esse pouco de lenha que eu estou pegando é para assar um bolo, comer e morrer. Estava decretado já o final para ela. Se Elias, inclusive, tivesse chegado 2 dias depois, 3 dias depois, ele tinha encontrado ela morta. Mas eu quero mostrar para vocês como se dá a provisão de Deus em meio ao sofrimento. Esse é um dos textos, talvez, que contém uma das ironias sutis que passam desapercebidas a nós, mas mais antagônica à idolatria em Baal. Canaã, de maneira geral, mas o Antigo Oriente, ali em volta de Israel, tinham muitas mitologias, acreditavam em muitos deuses, mitologias mesopotâmicas, mas eminentemente uma mitologia cananeia em que Baal era um deus vitorioso dentro do panteão ali. A história de Baal é que ele vence o caos, o abismo, sempre as imagens de águas. A gente leu isso no Salmo aqui, Deus dizendo as águas, Deus enfrentando o abismo. Um habitante do mundo antigo ouvia e entendia isso. Não são as águas. Você já viu que lá na Nova Jerusalém não vai ter mar? Não significa que não tem praia lá. Mar sempre foi sinônimo de caos, sempre foi sinônimo de forças fora do controle para o mundo antigo. Mas para o nosso Deus, Ele criou todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas desde Gênesis.
Ele está mostrando para os ouvintes originais que, diferentemente do que eles estavam ouvindo ali nas narrativas mitológicas, Deus não estava submetido às mesmas condições que os deuses deles, inclusive em Baal aqui. Há um trecho da narrativa que também diz tão certo como vive Baal. Havia um ciclo, era uma região e de religiões agrárias, em que acompanhavam o ciclo da natureza, de chuvas e escassez. Basicamente tinha essas duas estações ali, tanto em Israel quanto em Sidom. E quando Baal abençoava o seu povo, chovia. Ele era o Deus da chuva, da provisão, da fertilidade. Só que na narrativa, seguindo o ciclo da natureza, para explicar o período sem chuvas, Baal enfrentava um outro Deus chamado Mote. E ele era morto por Mote. Ficava morto e depois revivia, seguindo exatamente o ciclo da natureza, de tempos de chuva, tempos de escassez. Quando Elias diz em Israel, não choverá 3 anos, ele está dizendo assim, olha, vocês vão ver que vai ficar um tempo muito maior do que é a expectativa dos deuses que Jezabel trouxe para Israel, de que vai voltar a chover daqui 6 meses. Não vai chover 3 anos, para vocês terem certeza que Baal está morto, mas tão certo como o Senhor vive, não choverá. Ele sai de Israel, vai para Sidom com a mesma mensagem, tentando mostrar ali também que Deus é vivo, que Ele é o Deus da vida, da provisão. E a pergunta que nos resta é como que Ele faz isso? Como que isso acontece? Como é que se dá esse anúncio da provisão de Deus, até mesmo fora do povo de Deus? Vai se dar de 3 formas. Dá para a gente organizar essa cena aqui, pelo menos com 3 características de como Deus provê sustento a quem Ele quer. Independentemente do lugar, independentemente da carência e independentemente do temor. Deus provê vida, sustento aos seus, independentemente do lugar aonde essa pessoa está. Essa viúva não estava em Israel. Independentemente das carências, há na teologia um quadrilátero do sofrimento. Eu brincava com o reverendo Renan, quando ele me fez o convite e disse do tema do sofrimento, eu falei, eu tenho um texto para isso, da pessoa que mais sofreu, do quadrilátero do sofrimento, que era o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão. Essa narrativa aqui, gabaritou. Ela está pobre, ela é viúva, ela tem um filho órfão e ela é estrangeira. Pronto, está prontinha para receber o auxílio não governamental, divino. Agora, todas as vezes que a gente lê uma narrativa no Antigo Testamento, eu conversava com o reverendo Rômulo há algumas semanas sobre isso, a gente tem uma tendência natural de ler o que aconteceu ali e aplicar diretamente na nossa vida. Se Deus supriu a vida dessa viúva em Serepta, Ele pode fazer o mesmo na nossa vida, se a gente tiver fé, se você se comportar com ela. E a tentação é a gente fazer uma leitura moralista da Bíblia. Ou seja, a gente diz que se a gente tiver fé, se a gente obedecer, se a gente der tudo que a gente tem, Deus vai abençoar muito mais. Eu não sei você, mas eu vim de igrejas que usavam esse texto para alicerçar uma teologia chamada teologia da saúde e da prosperidade. Muito comum esse texto aqui. Foi até difícil prepará-lo, pregar, entender de fato o que ele diz, de tanto sermão que eu ouvi aqui, distorcendo esse texto e prometendo coisas que ele não promete. Só que quando a gente pega um texto do Antigo Testamento, a gente tem que entender como ele se desenvolve até o Novo, e então como que ele se aplica na igreja. E esse texto é fácil, porque o Senhor Jesus o menciona. Aí fica muito mais tranquilo a gente fazer a aplicação. Lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus, no início do seu ministério, pregando na sinagoga, depois que ele termina, o texto diz, todos davam testemunho dele e maravilhavam-se das suas palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão um provérbio para mim, médico, cure a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem-vindo na própria terra.
Na verdade, lhes digo que haviam muitas viúvas em Israel no tempo em que Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando sob grande fome na terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva em Serepta, em Sidom. Veja como que Jesus interpreta, anuncia e aplica o texto. Ele, no início do seu ministério, acabou de sair da tentação no deserto, começa a pregar ali na Galileia, vai em Nazaré, aonde ele foi criado, ali entra na sinagoga, abre o rolo de Isaías, diz, hoje esse texto se cumpre, é o ano aceitável do Senhor, as pessoas ficam impactadas com as palavras dele, e aí começam a fazer as perguntas óbvias. Não é ele o filho da Dona Maria e do seu José? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é assim demais, não, ele aqui, assim, prometendo essas coisas, pregando isso. E aí Jesus fala, bem, vocês vão me citar um provérbio, não é? Para eu curar a mim mesmo, para eu fazer aqui o que eu fiz em Cafarnaum, não dá para fazer. Um profeta não é bem-vindo em sua terra. Ele não é bem recebido aqui. Sabe por quê? Tinham muitas viúvas em Israel, tinha muita gente sofrendo em Israel, no tempo em que Deus pegou o profeta Elias e levou para acudir uma viúva fora de Israel. Dá para entender aqui que basicamente Jesus se coloca na mesma situação de Elias, esperando a alegria das pessoas em receber o profeta. Só que elas não recebem com alegria, recebem com dúvida, ouvem, se maravilham da mensagem de Jesus, diz, não é o filho do carpinteiro? Não tá, tem até madeira aqui nele, um pozinho ainda. Porque Israel não teve alegria quando ouviu a mensagem de Elias, dobrando-se de joelho, dizendo, a gente se arrepende, tira esses sacerdotes de Baal daqui, nós não queremos ficar 3 anos com seca. Ninguém se arrependeu, Deus tirou ele de lá, mandou para um outro lugar. A grande questão não é Deus atender o sofrimento das pessoas, tinha muita gente sofrendo, tinham muitas viúvas em Israel. Deus não as atendeu. Deus queria mostrar da alegria. O evangelho no livro dos reis está no fato de que Elias anuncia de maneira pontual, fragmentada, uma espécie de premiere do que de fato será em Cristo Jesus a alegria daqueles que fora da cidade de Jerusalém recebem também com alegria a provisão de Deus. É sobre isso que esse texto fala. Eu queria explorar com vocês mais um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, como que essa provisão se dá independentemente do lugar onde ela está. Versículos 7 a 9. Volta os seus olhos aí de novo, vamos ler mais uma vez. E sucedeu que, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, levanta-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e habite por lá. Ali ordenei a uma viúva que te sustente. A cena começa com uma espécie de dobradiça, fazendo uma conexão com a narrativa anterior. Sabe quando termina o episódio e aí começa um novo episódio com uma espécie de um resumo do que passou antes? Nos episódios anteriores, Elias no ribeiro, todos os dias acordando, bebendo água, e veja, o ribeiro secou. Talvez pouco a pouco o ribeiro devia estar diminuindo. Elias olhando aquilo e pensando o que vai acontecer. Ribeiro de Querite, esse nome significa em hebraico, vem do mesmo verbo exterminar. É o ribeiro do extermínio, lugar tranquilo, né, para você ir. Mandado por Deus, Elias foi. O próprio Elias talvez estava sentindo a dureza do seu anúncio de que não choveria. Veja que o Senhor Jesus, há um detalhe interessante, veja que Elias anunciou que não haveria chuva 3 anos. Jesus, aqui na narrativa de Lucas 4, diz que não choveu 3 anos e meio. Elias passou 6 meses orando. Tiago, lá no capítulo 5, falando que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ele cita Elias, que orou para sustentar a palavra dele, o anúncio dele. Elias orou 6 meses para então chegar até Acabe e anunciar 3 anos sem chuva. Veja que interessante esses detalhes. E a dureza desse anúncio ele começou a sentir. E o texto, toda a narrativa de Elias, ela funciona num esquema de ordenança-obediência. Deus ordena, Elias não fala nada e vai. Todas as vezes acontece assim, levanta-te, vai até Israel, faz a pregação, ele vai e anuncia, levanta-te, vai ao ribeiro de Querite, ele vai, levanta-se, vai a Serepta, sempre assim. A palavra do Senhor vem, o ribeiro seca,
E aí Deus vai, quando ele seca, Elias não sabia mais o que fazer, mas estava ali, no lugar onde Deus mandou, e aí Deus mostra que ele não está preso a um lugar para ajudar as pessoas. Ele fala, agora você vai sair daqui, você vai a Sarepta. Parece que é perto, né? Parece que ele levantou, arrumou as coisas dele, desceu e chegou lá. Sarepta ficava a 160 quilômetros de onde ele estava. 160 quilômetros no meio do deserto, até chegar na terra de onde vinha a rainha que ele acabara de confrontar. Ele pensou, não estava bom, né, o ribeiro do extermínio, agora eu vou lá para o território do inimigo mesmo. E não só ir lá, chegar lá, passar por lá. O texto diz, habite ali. Se a primeira palavra de Deus tinha sido subversiva, a segunda era muito mais. Sarepta também é um nome. Todas as vezes que a gente fala de nomes são importantes, porque nome no hebraico é palavra. Então, vá ao ribeiro de Queritia, vá ao ribeiro do extermínio, faz parte da mensagem. Sarepta também, Sarepta significa local de fundição, fundir, testar, passar no fogo. Muito provavelmente faz menção não só à fundição de metais, mas também de ídolos. Vá até aquele lugar e permaneça ali, fique ali, sente ali. Esse vai ser o seu novo endereço, porque vai ter uma viúva que vai te sustentar. Vai provisionar para você sustento. Existe claramente aqui uma ironia no texto, que às vezes passa despercebida a nós. Que Deus está mandando Elias para a terra de Baal, que era o Deus da chuva, que era o manda-chuva para eles, dizendo assim, lá também está seco, e eu vou te sustentar por meio de uma viúva. Quando a gente entende todas essas coisas, a gente se pergunta o que significa para nós aqui hoje, no setor Bueno. O autor do livro dos reis, ele está querendo nos ensinar que a provisão de Deus em meio ao sofrimento independe do lugar que a pessoa está. Deus não estava preso a Israel. Não interessa se Elias estava num ribeiro perto de Israel ou se ele estava na capital da idolatria de Baal. Deus pode sustentar quem ele quiser, onde ele quiser, em qualquer região, independentemente do local. Imagine Elias vendo o ribeiro secar no lugar que ele mandou Deus estar, e agora não tem mais água, como nos outros lugares em Israel. Há um comentarista do texto que foi famoso, que é o A.W. Pink, ele tem um livro inteiro sobre as narrativas de Elias, e ele aplica isso de uma maneira formidável. Ele diz o seguinte, para mostrar a Elias que a confiança dele não estava no ribeiro, mas em Deus, ele o secou. Quantas vezes nós que confiamos, não confiamos em Deus, mas confiamos nas circunstâncias que ele nos colocou. Veja que interessante. Às vezes a gente diz que confia em Deus, mas a gente confia mesmo na provisão que ele deu no meio do sofrimento. A gente confia com a conta bancária, com a reserva que tem ali. A gente confia porque os nossos investimentos estão dando certo. As nossas decisões estão tudo ok. A gente confia porque os procedimentos na saúde dos nossos filhos, no nosso casamento, está indo tudo bem. A gente não confia no Senhor, a gente confia no que o Senhor nos deu. Porque tira, a gente fica em pânico. Elias confiava no Senhor, não no ribeiro. Era bom estar num ribeiro enquanto estava tudo seco. Mas agora ele ia para uma casa de uma viúva. Deus está trabalhando na vida de Elias também. E quanto a nós, a mim e a você, a gente confia em Deus? Onde Ele nos habitou, onde Ele nos colocou? A gente confia aqui que na nossa cidade está tudo bem, está tudo certinho, minha família gosta, a escola das crianças, a saúde, a igreja. A gente confia no Senhor onde Ele nos colocou. A gente acredita que só existe um lugar para Deus provisionar as coisas para nós. Não, se não for aqui, eu não sei assim, o que vai acontecer. Deus, não me tira daqui não. Não tira isso aqui de mim não. Ou a gente obedeceria uma ordem de ir para um lugar muito mais hostil, como Elias foi. Deus estava ensinando a Israel aquilo que o Senhor Jesus também falou, que ele não se limitava ao seu território. É a mensagem de Romanos, no capítulo 3, perguntaram sobre qual era a vantagem de ser judeu, e o apóstolo Paulo disse muitas, sobre várias maneiras, eles eram portadores da revelação, mas eles não obedeceram essa revelação. Então, o pecado que era compartilhado por todos, a graça de Deus foi derramada também sobre todos.
E eu e você somos prova do alcance do ministério aos gentios. No fundo, o que está em jogo aqui é que parece que na nossa vida Deus só pode fazer de um jeito. Deus só pode cuidar da gente quando está tudo bem, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando está tudo bem na igreja, quando está tudo bem no trabalho, quando está tudo bem no casamento. Então, um lugar que parece restringir a ação de Deus. Só que o Deus de Israel não é como Baal. Ele não está preso a uma localidade. Ele consegue fazer em qualquer lugar. Essa é a primeira lição do texto. A segunda é que, além de independer do lugar onde ele está, Deus também pode fazer independentemente da carência, independentemente do sofrimento. Veja o que diz o texto a partir do versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela o chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos. O texto segue a narrativa mostrando agora que Deus o ordenou para ir não só para um lugar hostil, para mostrar que ele era soberano às localidades, mas ele também era soberano na provisão dele, independentemente das carências. Um fato curioso, como eu disse para vocês, é que se Israel tinha uma compreensão de sofrimento, ela estava nesse quadrilátero. Zacarias coloca ele no capítulo 7, versículo 10, ele fala da viúva, do órfão, do pobre, do estrangeiro. Falei para vocês. E Elias chega na porta de entrada e ele encontra ali. Ele é o quadrilátero do sofrimento, porque quando a gente pensa numa viúva, quando a gente pensa num órfão, num pobre, num estrangeiro, na própria Bíblia, ele é alvo de auxílio. É isso que Tiago diz lá na sua carta, no primeiro capítulo, no versículo 27. Ele diz: olha, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião verdadeira é cuidar dessas pessoas. E aí Deus então vira para Elias e fala: olha, você vai lá para aquela região, não está fora dos seus domínios não, Deus, pode ir para lá tranquilo, que eu vou colocar uma viúva para te sustentar. Não faz nenhum sentido isso. Elias chega na porta da cidade e diz o texto que ela estava ali. Estava ali. O texto não diz o nome dela. O texto não diz como que... Deus não tinha dito para Elias como que ele ia achar. Ela estava ali. Para receber a providência. Ele enxerga a mulher, ela não tem nome, ele já começa a conversar com ela. Veja a condição de sofrimento, a carência dela. Era uma mulher viúva catando lenha. Ela não tinha marido para catar lenha para ela, não tinha ninguém para protegê-la. A gente não sabe a idade do filho dela, que vai ser a grande tensão da próxima narrativa. Muito provavelmente essa mulher deve ter sido rica um dia, porque você lembra, essa história continua depois, contando que Elias vai morar na casa dela no andar de cima. Não era toda casa que era um sobrado, que tinha um quarto em cima. Muito provavelmente essa mulher era rica e perdeu as suas condições, tornou-se mais carente, ou com a morte do seu marido, ou também com a seca que atingia ali, que o pobre coitado do Elias era o responsável. E agora ela estava preparando então a última ceia, catando lenha. Elias a vê e ele pede água. Veja como ele se comporta. Ele tinha autoridade, era um profeta, era investido da autoridade, da presença, do controle de Deus. Ele pede água, por favor. Veja, água era artigo de luxo. A Bíblia diz que trazer um copo d'água para o profeta já é digno de grande galardão. Mas ali era artigo de luxo. Estava sem chover há muito tempo. E ela não fala nada. Ele pede e ela vai. Ele acabou de chegar. Chegou pedindo água. Interrompeu os preparativos dela, ela para generosamente e vai lá buscar. E quando ela está indo, ele fala: traz um pão para mim também. Está achando que ele está no Outback, né? Pedindo pão. E aí, ela fala assim, aí não dá, né? Aí ela evoca o Senhor, tão certo como o Senhor vive, tão certo como o seu Deus, eu não tenho nada assado.
Ele queria um pãozinho pronto, assado já. Ela falou assim, não tem nada assado. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou misturar, fazer um bolo com essa lenha aqui, vou assar, vou comer, vou morrer. Tem um teste aqui. Essa mulher está sendo testada pela palavra de Deus, como todo mundo foi, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, eu e você, Cristo Jesus no deserto, de obedecer os termos do pacto, da aliança. Desde o Éden até o ministério de Jesus, Deus coloca os termos do seu sustento, independentemente da carência dela. Não interessava se era viúva, se era pobre, estrangeira e com um filho órfão. O que ele esperava? Aquilo que o Senhor Jesus disse que não teve lá em Nazaré, fé. Esperava que as pessoas recebessem aquela mensagem com fé, com alegria. Não estava restrita a região, a carência dela, ele queria ver se ela tinha fé. Ele queria ensinar para Israel, nesse texto aqui, como que uma mulher pagã, estrangeira, recebeu com muito mais alegria. Era isso que ele queria mostrar, não independia das carências dela. Eu falei para vocês, veja, essa mesma expressão é usada por Elias lá em Israel. Tão certo como vive o Senhor, não choverá 3 anos. Ela vira e evoca a mesma expressão. Eu disse para vocês, uma expressão igual, está numa das linhas da poesia mitológica de Baal. Tão certo como vive Baal. A diferença aqui é que era o Deus dele. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Não é meu Deus, mas eu sei que ele vive. Olha como que isso era paradoxal. Ela sabe que Deus vive. Baal está morto, porque se está seco, Baal está morto. Mas ela sabe que tem um outro Deus que vive. Ela está diante de um representante seu, mas ela vai morrer. Ela evoca, inclusive, tão certo vive o Senhor, eu vou pegar essa lenha e eu vou morrer. Olha o absurdo do sofrimento, a resignação. Não tinha volta para ela. Para ela estava determinado, eu vou morrer. Tão certo como vive o Senhor. O autor do livro dos Reis está querendo nos ensinar, a mim e a você aqui hoje, que o anúncio da provisão de Deus no meio do sofrimento prescinde das nossas carências, prescinde do tamanho do sofrimento que a gente está vivendo. Prescinde não apenas da região, mas também de quem sofre. Da mesma maneira que Elias não deveria ter sido interrompido pela dúvida dele, quando Deus mandou ele para um ribeiro em Querite para ser alimentado por corvos, ela também não deveria interromper a fé dela nas circunstâncias que ela estava vendo. Imagine o desconforto, inclusive de Elias, de pedir o que ele pediu. Mas Deus não está nem aí, pede para a viúva, não é para pedir para quem tem, não, é para pedir para quem não tem. Porque eu quero mostrar como eu sou maior. Não interessa o estereótipo da carência, não interessa o histórico de trauma, as circunstâncias para Deus são irrelevantes. Deus consegue trazer sustento aonde as pessoas só veem carência e morte. A pergunta para vocês é, e a gente? Para a gente também importa só a fé ou a gente se prende às circunstâncias? Nós somos incrédulos quando a gente vê as circunstâncias. Esse mês não vai dar. Não tem dinheiro, não vai dar. Não, essa bactéria aqui, ó, não tem condição aqui, ó, não vai dar certo aqui, meu filho não vai. As carências são óbvias. Lembra do pessoal lá em Nazaré falando para Jesus assim, é o filho de José. É a carência óbvia. Jesus vai falar assim, vocês vão me dizer um provérbio agora, para o médico curar a si mesmo. Era óbvio, é óbvio. A grande questão é, deixa incrédulo, deixa sem obediência, a carência te barra. O que te barra? Pensa, é o sofrimento dos seus filhos, é no seu casamento, é na sua igreja. O que você fala assim, nossa, isso aqui mexe demais comigo? As pessoas estavam diante de Jesus e elas estavam perguntando de quem que ele era filho. Como é que pode isso? Como é que pode ainda hoje as pessoas estarem diante da palavra de Deus e ficar perguntando sobre, tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de lenha, um pouquinho de azeite, eu vou morrer. Lembrem-se, o ponto aqui não é um milagre. O ponto aqui não é quantas viúvas Deus consegue cuidar. Deus consegue cuidar de todas, mas Ele não escolheu cuidar de todas. O próprio Senhor Jesus disse, tinham muitas em Israel. Inclusive, essa viúva aqui, a próxima narrativa começa assim, depois dessas coisas, o filho da viúva adoeceu e morreu. Deus não estava prometendo para ela absoluta vivência, sem sofrimentos. Inclusive, ela vai virar para o profeta depois e vai dizer assim, para que você veio para cá? Foi para matar o meu filho?
profeta estava na casa dela, ela estava hospedando Elias. E o filho dela adoeceu e morreu. O ponto não é um milagre. Milagre Deus consegue fazer. Não é resolver o problema da fome. O ponto da série de sermões sobre o sofrimento não é livrar você do sofrimento, de que o sofrimento não vai acontecer na sua vida. Continua tendo viúva em Israel. Devia ter um monte de viúvas, um monte de mulheres carentes, um monte de meninos órfãos ali em Serepta. O ponto não é a saúde dos nossos filhos, eles vão voltar a adoecer. O ponto não é a briga no casamento, vocês vão voltar a brigar. O ponto não é a conta bancária, vai vir outra conta, outro problema, outro imprevisto. O ponto aqui é a fé, é a obediência. Esse é o tema. Como é que a gente responde diante da carência? Como é que a gente reage a isso? Foi isso que Jesus ensinou, que se repetia em Israel, no tempo de Acabe, e em Nazaré, no tempo de Jesus. Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, não é como Baal. Ele não está preso às circunstâncias. O nosso Deus vive tão certo como Ele vive. Ele consegue sustentar por muito tempo um profeta e uma casa onde um profeta está por meio de uma viúva. Não interessa o estereótipo, não interessa o trauma, não interessa o medo, não interessa as carências. Terceiro e último lugar, além do local, além das carências, Deus também consegue prover em meu sofrimento, independentemente do medo, do temor das pessoas. Veja o que o texto diz a partir do versículo 13. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio do profeta Elias. É muito interessante, como eu disse para vocês, que ele pede água, essa mulher dá. Quando ele pede pão, ela faz a declaração importante do texto sobre a vida de Deus. E como é que Elias responde essa declaração dela? Essa declaração resignada de que ela ia morrer. Não tenha medo. Quando eu te pedi água, você sem medo levantou e foi lá pegar. Quando eu pedi pão no meio do caminho, você gelou a espinha, você parou e falou assim: não dá, pão não dá. Água, se você quiser, eu dou até 2 copos, mas pão não tem condição. Porque tem pouca farinha, tem pouco azeite, vou fazer um bolo e vou morrer. No primeiro teste da água, ela passou. Mas agora ela estava vacilando, ela estava com medo. Veja, ela podia até ser generosa, ela podia até ser gentil, estava ali catando a lenha da última ceia que ela ia fazer com o filho dela. E aí chega um homem estranho, pede água para ela. Ela foi gentil, ela foi generosa, foi educada. Ela podia até ser uma vítima, para ter compaixão dela. Mas ela estava diante do herdeiro, do teste da vida, de deixar Deus ser o teu Deus para passar a ser o meu Deus. Não interessa quem ela era, não interessa a condição que ela estava, mas ela estava com medo. Ela estava com medo de perder a última coisa para ela morrer. O destino dela estava traçado já. Se de fato ela desse tudo que ela tinha ali para Elias, só ia morrer mais cedo e sem a última refeição. Mas ia morrer de qualquer jeito. Elias fala assim: não tenha medo. Pode fazer o que você está planejando fazer, mas primeiro você vai priorizar uma coisa. Você vai fazer um pãozinho para mim. Acredite, confie, tenha uma palavra de esperança, porque assim diz o Senhor: não vai faltar azeite na sua jarra, não vai faltar farinha. Ele tirou o medo dela. Veja como é que ele tirou o medo dela: com a palavra do Senhor. Ele tirou o medo dela com a palavra de Deus. Não foi com argumentos de generosidade. Olha, seja generosa, divide comigo. Eu também estou vindo de um lugar muito duro. Eu também estou passando pela mesma situação que você. Ele não falou isso. Ele falou assim: olha, ele garantiu vida por meio da palavra de Deus. Deus vai lhe dar uma promessa.
Agora veja, também naquelas promessas genéricas que as pessoas inclusive usam esse texto para isso. Deus não vai deixar você morrer de fome. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Já ouviu um negócio assim? Ih, eu já ouvi demais. Era algo específico. Não tenha medo. Pode fazer o que você quer fazer, mas primeiro você vai fazer um pãozinho para mim. Porque assim diz o Senhor. Não vai faltar azeite sua jarra, na sua. Não vai faltar farinha na sua botija, na sua. É específico. Até quando? Até voltar a chover, conforme a palavra do Senhor. Tinha uma promessa. Inclusive, essa promessa que ela atende agora, na próxima cena, no episódio seguinte, ela vai ser testada nela, quando o filho dela morre. Não tinha uma promessa? Aí você vem aqui, tem azeite, a gente está comendo, e você mata meu filho? A pergunta aqui, a tensão aqui do texto é essa. Sabe a hora do intervalo que dava na novela? Era aqui, ó. Dava um intervalo aqui, dela olhando para o profeta olhando para ela olhando, e aí vinha uma propaganda, um anúncio da telecena. Será que ela vai obedecer? Será que ela vai ter fé? Era a mesma pergunta de Jesus diante de Nazaré, é a mesma pergunta para você hoje aqui. Será que você vai ter fé? Sustentado pela palavra de Deus no meio do sofrimento? A viúva foi lá, diz o texto, e fez segundo a palavra de Elias. Sem questionar, sem justificativas. Bastou uma palavra dele. Isso lembra uma outra pessoa, Ciro Fenícia, que encontrou uma vez com Jesus, pedindo para ele ter misericórdia dela, dos filhos. E ele falou assim, eu vou tirar a comida dos filhos para dar para os cães. Em Mateus 15, ela falou assim, até os cães comem da mesa que cai dos seus senhores. Basta uma palavra sua. O que ela teve? Fé. Fé. O autor do livro dos reis está querendo ensinar para mim e para você que a modo como Deus provisiona para a gente meu sofrimento é independentemente do lugar, das carências, mas dos medos também. Ela estava com medo. Tem uma palavra maravilhosa que passa desapercebido quando a gente vai ler a Bíblia sobre essa região Sidom. Porque Sidom, apesar de ser uma região agora estrangeira, pagã, fora dos domínios de Israel, originalmente ela era dos domínios de Israel. Josué deu essa região para a tribo de Asser. Está lá em Josué 19. E aí quando lá no Deuteronômio, no capítulo 33, antes de Moisés morrer, as pessoas entraram na terra, tem uma série de bênçãos e de maldições para cada tribo, não tem? Você lembra disso, não lembra? A de Asser é assim, ó. De Asser disse, bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe de azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos e a sua paz dure os seus dias. Havia uma promessa de Deus antiquíssima, de pelo menos uns 500 anos, de que aquele lugar seria um lugar cheio de azeite. Seus ferrolhos eram um lugar de fundição, não era? De ferro, seriam firmes e haveria paz ali. Segundo os termos do pacto. A grande pergunta é, ela ia obedecer? De nada adianta saber que Deus é o Senhor vivo. De nada adianta saber que tinha uma promessa. Ela ia morrer sem ver isso. Atenção, ela vai obedecer a palavra do Senhor? Eu e você, sem a palavra do Senhor, somos igual essa viúva, apoiados em coisas sem valor. Veja, ela estava diante do profeta, ela estava diante de um representante do Deus vivo, e ela estava preocupada com o resto de farinha e o resto de azeite. Não era assim, não, eu tenho um depósito de azeite que eu não posso sair daqui, eles vão me roubar. Eu tenho, assim, muitas pessoas para alimentar. Era um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Apegada em coisa pouca demais, resignada, sabendo que ia morrer, o atestado de morte dela assinado. A gente também. A gente apega-se a coisas pífias diante de Deus. O Deus que criou os céus e a terra. E a gente preocupado com coisas pequenas, com diagnósticos que nos dão medo. Qual que é o seu medo? Você tem medo da política? De quem assume o poder? Quem é o presidente, quem é o governador, o prefeito da cidade? Você tem medo disso? Tem medo da economia, o mercado, do jeito que o mercado acorda? Você tem medo da sua idade chegando?
Você vendo assim que você é uma pessoa que cuida, tal, e de repente uma artéria sua entope. Tem medo disso? Por que você tem medo? Você tem medo de suas dívidas? Você para assim à noite e fala, nossa, eu tenho conta demais, se acontecer qualquer coisa, se eu ficar doente, se eu for demitido, se minha mulher for demitida, meu Deus, está valendo muito mais morto do que vivo, que aí prescreve a dívida. De que você tem medo? Da saúde dos seus filhos? Meu Deus, meu filho foi para a salinha, se tiver um menino doente lá, vai pegar um negócio, bronquiolite, pneumonia. O sustento de Deus, a provisão de Deus para a vida verdadeira independe dos nossos medos. Deus não está nem aí porque você tem medo. Nem aí porque você tem medo. Ele quer saber da sua fé. Não tenha medo. Não tenha medo. A viúva foi lá e fez segundo a palavra do Senhor. Bem, nós estamos diante também da palavra do Senhor essa manhã. Cabe a você respondê-la com fé. Lembrando que você serve, adora, canta, reúne-se, ora em nome do Senhor Jesus, um profeta muito maior, muito melhor do que Elias. Compara com Elias, mostra que estava numa situação análoga a Elias. Só ele tem as palavras de vida eterna, só ele tem condição de curar a gente, de provisionar para nós. Isso não diz respeito a acabar com o sofrimento, como tinham viúvas em Israel. Deus tratou de uma viúva em Serepta. Mas diz respeito à fé que nós vamos depositar nele, a certeza, a confiança, todos os dias, momento após momento da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa presos aos nossos medos. O Senhor conhece os nossos medos, sabe o que nós tememos. Ajuda-nos, Deus, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Deus, a colocarmos nossa confiança, nossa certeza no Senhor. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o seu nome seja exaltado em todos os lugares, não só no nosso meio, mas fora daqui. Para que as pessoas daqui saibam que o Senhor vive, o Senhor é doador de vida, sustentador, e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O nosso pedido essa manhã, em nome de Cristo Jesus, profeta que não teve glória na sua terra, mas aqui recebe toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.